Graça e paz, povo de Deus. Tenho visto nos meus comentários aqui, muitas pessoas comentando, fazendo comentários sobre crer, não entendendo realmente o que é crer, requisito para ser salvo. Então vamos abordar e comentar aqui sobre esse assunto hoje, para melhor esclarecimento da palavra do Senhor. Título: o que é crer? Crer em várias coisas, mas aqui é crer na obra propiciatória de Jesus Cristo, que ele foi homem, viveu uma vida perfeita aqui na terra, sem pecado, e ensinou-nos como cumprir verdadeiramente de coração, corpo e alma a lei de Moisés, a lei mosaica, que ele morreu para propiciar os pecados de todo aquele que nele crê, que ele ressuscitou, que ele ascendeu aos céus, que deixou-nos o Espírito Santo e que está sentado à destra do Pai, após ter aberto os portais celestiais e inaugurado ambos, para que nós pudermos entrarmos um dia, porque ele puxou a fila, ele exemplificou, e a importância da sua ressurreição, a diferença está exatamente aí. Então, primeiro devemos analisar o que é não crer, o que seria crer de forma errada. Então, não crer não é apenas levantar a mão em um culto, num apelo, onde é costume da cristandade, das denominações, fazer com que as pessoas levantem a mão e falem de viva voz: eu aceito Cristo. Não é somente aceitar, não é somente acreditar. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Uma parte para ilustrar a palavra de Deus aqui, está lá em Mateus 8:29. E os demônios gritaram para Cristo quando o abordaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste atormentar-nos? Então, acreditar na existência, até os demônios creem e tremem de medo, pois eles vieram de lá vieram, eles habitaram nos reinos celestiais, eles adoraram um dia a Deus. Só que Lúcifer e toda a terça parte do céu, que cometeram o pecado da prepotência, ser igual a Deus, foram expulsos daquele lugar. Portanto, somente acreditar não coaduna com o verbo crer, verbo para galgar a salvação. Então não é carregar um crucifixo no peito, onde há um Cristo pendurado, morto, relembrando a morte e ausentando a lembrança da vitória, da ressurreição, enfocando o fato de onde realmente ele está nesse momento, ou seja, vivo, com o rosto glorificado, sentado à destra de Deus. Não é carregar uma Bíblia, frequentar os cultos, ser mesmo membro de uma denominação qualquer. Não é dar o dízimo, achando que isso é requisito essencial para a salvação, menosprezando o sacrifício perfeito, completo, abrangente de Cristo na cruz. Isso não é crer. Não é andar de terno, gravata, cabelo comprido, barba comprida, como fazem os judeus ortodoxos e algumas denominações, algumas crenças por aí. Não é viver isolado em um convento, achando que esse tipo de santidade o santificaria a ponto de merecer a salvação. Não é obedecendo regras de pastores, doutrinas humanas, denominações, tendo um homem como seu superior, um homem para expor e confessar os seus pecados. Não, confessar é a Cristo, a Deus. Não é tentar ser perfeito, ficar sem pecar, pois isto é impossível para nós, seres humanos. Daí entender por que houve a necessidade de Cristo vir. Porque para nós era impossível e é ainda impossível. Segundo a visão humana, a cruz de Cristo é loucura, segundo a visão humana, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Mas olhando com os olhos da fé, é o poder de Deus. Versículo lindo e é o capítulo de 1 Coríntios 1, de 18 a 25, elenca com perfeição, ilustrando o que é a fé em Cristo Jesus, que veio, viveu e morreu, crucificou-se e salvou-se, e viveu-se, ressuscitou-se, ascendeu ao céu, está lá em cima. Elenca exatamente nesse capítulo a mensagem da cruz. Então leiamos, versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Continua no versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O conheceu quem? Cristo Jesus como homem. Por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, ou seja, falamos a Cristo crucificado, ou seja, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, aqueles que não creem, aqueles que estão perdidos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Louvado seja o nome do nosso Senhor, através dessa palavra. Então, amados, como Noé foi assim, lá no início do mundo, antes do dilúvio, Noé, mais de 120 anos, exercendo a ordem de Deus, que é fabricar e produzir a arca que salvaria o mundo, a humanidade dos seus pecados. Quem cresce seria salvo através da arca, mas muitos não creram, muitos zombaram. Cada prego pregado na arca, na construção da mesma, havia um zombo, um bullying, seria o primeiro bullying da face da terra. Noé recepcionou esse bullying sobre ele, 120 anos, com fé no que Deus ordenara, e a arca representando Cristo, a única forma de salvamento, de ser salvo. Quem crê será salvo. Lá, quem creu foi salvo. Quem não creu, Deus fez com que a porta se fechasse do lado de fora. Para quê? Para que as pessoas vissem que a diferença na salvação depende de crer. E, portanto, quando começou aquela chuva do dilúvio, onde poucos creram, somente a família de Noé, e todos aqueles que não creram quiseram, ao ver a chuva caindo exageradamente, copiosamente, tentaram entrar na arca, mas Deus que fechou-a pelo lado de fora. Assim será na vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. A porta se fechará. Quem não crer em tudo que foi dito na palavra de Deus, não haverá outra chance. Ali encerrará a oportunidade de todos aqueles que ouviram e não creram. Então o mundo vê o sacrifício de Cristo como um sacrilégio sangrento, derramamento de sangue apenas, como aquele filme sangrelento, sanguinário aquele ator que passou a ser produtor de filmes de nome Mel Gibson. Então o mundo vê o sacrifício de Cristo como uma loucura, somente como um sangue derramado apenas. Mas quem crê verdadeiramente com os óculos da fé, com os olhos da crença que é exigida para a salvação, entende a necessidade pela qual houve de Cristo ter vindo neste planeta, vivido perfeito, cumprido a lei, morrido, ressuscitado, propiciado os nossos pecados, ascendido ao céu, inaugurado os portais celestiais, e estar lá nos aguardando de carne e ossos, como nós,
para nos receber e nos apresentar diante do Pai. É o meu sonho, é o meu desejo. 1 Coríntios 15 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas em coisas deste mundo, somos os mais miseráveis dentre os homens da face da terra. Se você quer Cristo só para bênção material, para prosperidade financeira, somente em coisas mundanas, não está pensando no seu futuro celestial, a Bíblia diz que este ser é considerado como o mais miserável dentre os homens. Portanto, não crê verdadeiramente no unigênito Filho de Deus. Sabendo agora o conceito exato de crer, vamos analisar quem se acha convertido, analisar a sua conversão, se a sua crença está voltada exatamente para esses itens, que é o verdadeiro caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem inteligência, cérebro, para entender e absorver a profundidade desses versículos, a Bíblia garante, não eu, está salvo. Crer, salvo. Não crer, ausência de salvação. Atos 16 e 31, a pregação hoje, na dispensação atual, é: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Obviamente, se tua casa crer também. No versículo Atos 16, 34, elenca que nesse exemplo de Paulo e Silas na prisão, quando ele pregou para o carcereiro, toda a sua família veio crer e ser salva. Crer, única obra exigida para a salvação. É de graça a salvação. É pegar ou largar. Esse é o recado de hoje que eu queria dar. Que o Espírito Santo complete, se faltou algo das minhas palavras. E vamos de fé em fé, caminhando para o nosso seguro de vida estar vigente. Quando Cristo vir a qualquer momento, nós podemos ser arrebatados junto com os santos, fazendo parte da igreja. O noivo desce e a noiva sobe. Nós. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, amém, amados.